Bom, atendendo a pedido, deixa eu resolver aqui então essa questão 14.10, ou seja, a questão 10 do capítulo 14, que diz o seguinte: um tubo de plástico tem uma seção reta de 5 centímetros quadrados. Introduz-se água no tubo até que o lado mais curto, de comprimento 0,8 metros, fique cheio. Em seguida, o lado menor é fechado e mais água é despejada no lado maior. Se a tampa do lado menor é arrancada, quando a força a que está submetida excede 9,8 newtons, que a altura da coluna de água do lado maior deixa a tampa na iminência de ser arrancada. Bom, então aqui está o tubo, foi colocado água, claro, né, nesse nível aqui, até esse nível, quando você considera que o tubo está sem essa tampa. Aqui está o problema resolvido, vou dar um zoom no problema aqui por partes. Então, está aqui a configuração do problema, conforme eu disse. Aqui está a tampa que foi colocada, mas essa tampa foi colocado água aqui nesse nível que está pontilhado, onde eu estou mostrando aqui agora, e a água ficou nivelada, depois colocou essa tampa e completou-se essa coluna H. E o que o autor quer saber é que coluna H vai passar por esta tampa aqui, no local onde se retira essa tampa, após a retirada dessa tampa. Então, essa coluna H que a gente quer saber. O autor falou a força mínima que tem que exercer aqui para arrancar essa tampa, né? Então, vamos lá. Aqui nessa parte aberta nós temos a pressão atmosférica. Aqui nessa parte aqui, ó, abaixo da tampa nós temos a pressão que a tampa exerce nesse fluido e também a pressão atmosférica, porque a tampa aqui está sujeita também à pressão atmosférica. Eu coloquei aqui dois pontos nivelados embaixo, aqui, ó, nessa parte de baixo do tubo, que eu chamei de ponto A e ponto B, né? Então, o que acontece? Sabendo que esses pontos estão no mesmo nível e o líquido está em repouso, a pressão em A é igual à pressão em B. Então, essa é a justificativa para eu ter escrito essa equação aqui, PA igual a PB. Então, vamos lá. Mas o que é a pressão em A? A pressão em A, aqui, ó, olhando para aqui, ó, a pressão em A é a pressão atmosférica. Então, vamos lá. A pressão aqui em A, ela é a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de líquido aqui, ó. Essa coluna de líquido de A até aqui, ela tem essa altura D, olha que o D está daqui para baixo, ó. É a altura D mais essa altura H. Por isso que foi dito aqui, ó, pressão A igual a pressão atmosférica mais ρg vezes esse Hzão aqui. O Hzão é o Hzinho mais D, conforme escrito aqui. Agora, eu vou escrever a pressão em B. Da mesma forma, ó. O que é essa pressão em B? A pressão em B é igual à pressão dessa coluna de líquido, mais a pressão que a tampa, olha aqui, ó, pressão que a tampa exerce nesse líquido e a pressão atmosférica. Por isso que está escrito aqui, ó, pressão B é igual a pressão atmosférica mais a pressão da tampa mais ρg vezes D. D é a altura dessa coluna de líquido aqui, ó. Então, igualando A com B, então eu peguei essa expressão que está aqui, pressão atmosférica mais ρg
H mais D, escrevi aqui, ó, que é igual pressão B. O que é pressão B? Olha para aqui a pressão B. Pressão B, pressão atmosférica, mais a pressão da tampa, mais ρGD, conforme escrito aqui. Peguei essa equação aqui, ó, esta equação aqui, e coloquei aqui em cima. A única diferença é que eu apliquei a distributiva aqui, ó. Multipliquei esse termo vezes H, multipliquei esse termo vezes D, então ρGH mais ρGD. Ó, aqui simplesmente apliquei a distributiva, conforme mostrado aqui. E aqui do lado direito eu tenho pressão atmosférica, mais a pressão que a tampa exerce, mais ρGD. Olha, ρGD passa para cá, cancela, então esses dois termos aqui, esse termo com esse termo aqui, vão se cancelar. Pressão atmosférica do lado direito da igualdade, com pressão atmosférica do lado esquerdo, pressão atmosférica do lado esquerdo, com pressão atmosférica do lado direito, vão se cancelar também, sobrando apenas essa expressão aqui, ρGH, que é igual à pressão que a tampa exerce. H é igual à pressão que a tampa exerce, dividido por ρ vezes G. ρ é a densidade da água, G é a gravidade, P é a pressão que a tampa exerce. A pressão que a tampa exerce, ela é igual a força por área, onde essa força aqui é aquela força mínima que você precisa fazer para remover essa tampa. Isso foi dado pelo problema. Então, pressão, força por área. Então, esse H é, conforme mostrado aqui, ó, pressão que a tampa exerce, força por área, aqui ρ vezes G. Então, fazendo as devidas operações algébricas aqui, nós vamos ter um H que é igual a F dividido por ρG vezes A. Esse A é a seção transversal do tubo. Então, aqui nós temos a expressão para H. Substituindo a força que o autor deu, 9,8 newtons, substituindo a densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico, então nós vamos ter esse 10 à terceira, gravidade, que é 9,8, e a área da seção transversal, que é 5 centímetros quadrados, transformando 5 centímetros quadrados em metro quadrado, vai dar 5 vezes 10 à quarta. Depois que você realizar essa conta aqui, você vai ter que esse H é igual a 2 metros. Ou seja, a quantidade de água que vai descer e passar por esta tampa depois que você abrir essa tampa é uma altura H de 2 metros de coluna d'água. É isso daí.